Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então caminhado junto à carta de Paulo aos Romanos e vimos no capítulo 12 como o apóstolo Paulo está sendo muito prático, mostrando que o Evangelho tem implicações para a vida. Afinal, você já pensou que o plano de redenção é a restauração da sua vida? Ou seja, o que Deus está realizando não é só tirar o pecado do homem, mas é fazer um novo homem. Ou seja, um novo homem à imagem de Cristo. Cristo é um homem perfeito, é o varão perfeito, que nunca pecou, que só glorificou a Deus, que viveu uma vida plena. E ele, então, é que é o modelo de tudo que nós seremos. Então, a partir do capítulo 12, ele mostra que essa é a implicação, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é que, de fato, sejamos como Cristo é. E assim, nós vamos caminhando por uma série de aplicações bastante práticas sobre vários assuntos. O apóstolo Paulo já nos falou de alguns. E no versículo 8, ele aparentemente repete o que ele disse já nos versículos 9 e 10, quando ele fala sobre amar uns aos outros. Só que ele está aplicando a várias situações da vida, então, portanto, não é a mesma coisa. Mas quando ele repete o amor e aplica a uma outra questão, ele mostra, como em praticamente todas as suas cartas, que o amor que vem de Deus, ou seja, um amor verdadeiro, um amor aplicado pelo Espírito Santo, o amor que é fruto do conhecimento de Deus, da palavra de Deus e do agir do Espírito por meio dessa palavra na vida do pecador, esse amor é fonte de uma série de aplicações práticas para o dia a dia. E ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então observe que aqui o amor é também uma fonte de justiça. Que coisa interessante, né? Ou seja, ser justo, ser honesto, ser íntegro e pagar o que deve, ou seja, não deixar as pessoas em haver, é algo relacionado ao amor. A gente costuma separar amor e justiça, né? Amar é uma coisa, aplicar a justiça é outra. E é interessante que aqui ele une os dois. Aqui ele mostra que o verdadeiro amor, ele é íntegro, ele é justo, ele não fica devendo às pessoas, né? Se me deve, me pague, porque isso é fruto do amor, além de ser a própria justiça, a honestidade, a integridade. Então, a integridade do ser, observe que tem uma relação com o amor. Percebe? Um ser íntegro é um ser que tem o amor de Deus, porque o Deus de amor opera nele. E nesses dias que as pessoas falam muito de amor, foi banalizada o amor, a virtude. De um lado, nós vemos que as pessoas falam muito de amor, é um mero sentimentalismo, de fato. Há muitas pessoas que querem justificar os seus pecados, e aí a gente vai ver, por exemplo, na questão do homossexualismo, em que as pessoas justificam suas relações pecaminosas usando o termo amor. Só que elas não têm um conhecimento daquilo que significa o amor, né? Ou elas não entendem que o amor é uma virtude, não um mero sentimento, e então usam equivocadamente, usam erroneamente. Outras fazem isso de propósito, de fato. Então, é importante para mostrar ao mundo o que é amar, é que amar é fonte de virtudes. O amor não combina com a injustiça, o amor não combina com o orgulho, o amor não combina com a maldade, o amor não combina com pecado algum. E observe que ele mesmo diz isso no versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe que ele
disse que todos os mandamentos se resumem no amor. Aí a gente tem duas questões. A primeira, acabei de dizer, o amor, verdadeiro amor, que não é um sentimento, é uma virtude, é causa, é fonte para a obediência às demais virtudes. Mas uma outra questão que é importante a gente ver, porque vivemos em nossos dias uma certa anarquia cristã, né? Ou seja, as pessoas querem dar a entender que não é preciso mais seguir mandamentos, porque isso está ultrapassado, né? E as pessoas vivem meio que essa anarquia cristã, que Paulo está reafirmando que os mandamentos estão valendo, né? Ou seja, o que ele disse lá foi exatamente os mandamentos, ele não citou todos, mas os mandamentos de Êxodo, capítulo 20. A segunda parte, a partir do 5º mandamento, que é o versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ele está citando esses mandamentos. São os 6 mandamentos que têm a ver com as relações sociais, né? Porque o 1º ao 4º mandamento tem a ver com a relação com Deus. Veja que ele reafirma que eles estão valendo. Então, os mandamentos do Senhor, que são uma base para todo o comportamento humano na sua relação com Deus e na sua relação com o outro, tem ainda um outro mandamento, ou 2 outros mandamentos que são base para os 10 mandamentos. É uma cadeia aqui, então, de raciocínio, né? O amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a força é a base para vocês obedecer os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito à sua relação com Deus. E esses 4 primeiros mandamentos são a base para muitas outras questões relacionadas à nossa vida perante Deus. E amar o próximo como a si mesmo é a base para o nosso relacionamento social, que na verdade tem como base os 6 mandamentos seguintes dos 10 mandamentos, e que esses são base para tudo mais na vida da sociedade. Então é uma cadeia, né, de raciocínio. E o apóstolo Paulo está reafirmando isso. Olha, você quer de fato que as pessoas vivam uma vida social boa, correta, tudo direitinho? Ensine Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Porque Jesus é de fato a solução para todos os problemas. Porque é em Jesus que o homem recebe aquilo que ele precisa. Porque o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma e força, e o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo, e ainda o terceiro, que é amar um ao outro como Cristo nos amou, tem em Cristo a graça para botarmos em prática. Tanto que, 1 João, o apóstolo, ele fala bastante do amor, e ele diz que aquele que nasceu de Deus, ele ama, porque ele nasceu de Deus. Por quê? Porque o amor não é um sentimentalismo. Então, vamos lá. Amar é virtude. E como toda virtude, ela é boa, concorda? Então, uma vez que toda virtude é boa, ela não pode estar, em hipótese alguma, em harmonia com o que é mal. Então, a virtude que é boa sempre estará em harmonia com outra virtude que é boa. Ou seja, as virtudes fazem parte de uma categoria e que elas são harmônicas. E só tem virtude. Os vícios, os pecados, eles não fazem parte dessa categoria, desse grupo que é o grupo das virtudes. Por isso que o verdadeiro amor, ele não tem como ter uma relação com o grupo dos vícios. Por isso que não podemos chamar de amor qualquer tipo de relação que nessa relação haja pecados. Ou seja, aquilo é um pecado. Então como é que você está dizendo que é por amor, né? A pessoa está agindo por inveja, por orgulho, por maldade, por desonestidade, injustiça e assim por diante. E isso você vai chamar de amor? Vai chamar de amor tirar o que é do outro, negar o direito do outro
prejudicar o outro, invejar o outro, cobiçar o que é do outro, coisas N que aparecem, ou mesmo, né, o pecado da imoralidade, não tem como você chamar o vício de amor, porque o vício está numa categoria que são grupos, é um grupo de palavras relacionadas aos vícios, e o amor está em outro grupo, que é o grupo das virtudes. Então, observe que ele quer resolver o mal cortando o mal pela raiz. Como é que, de fato, você vai viver aquilo que é certo, justo e fiel? Só pensar. Pense no amor. E como é que eu vou amar? Vá para Cristo Jesus. Se você percebe que o seu amor é um mero sentimentalismo e que você não está vivendo de fato a virtude que é o amor, então vai a Cristo, porque Cristo amava de verdade. O amor de Cristo é verdadeiro. Há pessoas que matam em nome de uma religião, por exemplo. Elas destroem vidas em nome de uma religião e chamam isso de amor. É claro que não. É um vício e uma virtude. O vício que é destruir, matar, roubar, né? Aquilo que os fariseus faziam. E a virtude que é amor. Opa, peraí, são grupos diferentes, são separados. Então, não pode estar relacionados. Portanto, as pessoas que destroem em nome de religião, pessoas que fazem mal em nome de religião, pessoas que fazem mal em nome de suas ideias, e seja qual for a ideologia, isso não tem nada a ver com o amor. São sentimentalismos, paixões, paixão pela religião, paixão por algo que gosta, seja lá o que for, mas não é amor. Então, amar é algo bom. Veja o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele está dizendo, ó, nenhum mal, nenhum pecado, nada que seja ruim tem relação com o amor. O amor não pratica o mal. Por quê? Como eu falei, é só associar. Pense como grupos matemáticos. Na matemática nós temos categorias também, grupos, né? O vício faz parte de um grupo, todos os vícios. As virtudes fazem parte de outro grupo. E elas não estão relacionadas. Então, isso ajuda você a pensar. Quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, quando você estiver na relação com o próximo, já que nós estamos focando mais, que é o alvo do apóstolo Paulo, a relação com o próximo, e você estiver tendente a fazer alguma coisa, para pensar, espera aí, isso que eu vou fazer é uma virtude ou é um vício? E veja, portanto, se tem uma relação com o amor. Não, não tem. Então, eu estou completamente enganado. Não, mas a gente tem que matar, roubar e destruir porque, de fato, é em nome da religião. Aí você vai ver um muçulmano, por exemplo, os radicais, né? Não vou dizer que são todos, de fato, mas aqueles, né, terroristas radicais, aqueles que acham que em nome de religiões eles devem fazer aquilo. E aí você diz, mas cara, o que você está fazendo é só paixão pela sua religião. Porque o que você está fazendo é um vício. Você está matando, roubando e destruindo. Então não tem nada a ver com virtude. Então sempre pense assim, os vícios nunca se relacionam com as virtudes, nunca. De tal modo que fica mais fácil a gente administrar o que a gente vai fazer. Portanto, coloque em prática o amor. Veja que ele é muito prático. Se você deve, pague, porque isso é integridade, honestidade. Então é um direito do outro receber aquilo que lhe é devido. E isso é amar. Caso contrário, você está ferindo o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, ele aplicou o amor a uma questão prática do dia a dia. Estou devendo a água, estou devendo a luz, estou devendo o carro que eu comprei, estou devendo o funcionário que eu deveria pagar, e seja lá o que for mais. Amar é cumprir os seus compromissos, é ser íntegro, é ser reto. Então, cumpra tudo direitinho. Porque isso é fruto do amor. Amar não é sentimentalismo, para com seja quem for. Amar é virtude. Então ame de verdade, ame como Deus nos amou. Vamos orar assim. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque em Cristo temos um novo homem. E obrigado porque nele nós podemos viver, então,
a graça dessa nova vida, que o Espírito Santo opera em nós pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de colocar em prática tudo o que estamos aprendendo, para que o Teu nome seja glorificado em todas as virtudes que procedem de Ti. Receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.